Hoje nós vamos falar então de um tema que vocês já ouviram falar muitas vezes, né? Conhece-te a ti mesmo. Eu pergunto, não preciso responder, mas eu pergunto, vocês respondem mentalmente. Todos se conhecem a si mesmo? Todos que estão aqui? Né? Eu acho pouco provável. Nós não nos conhecemos. E alguém pode falar, não, já começou falando bobagem. Claro que eu me conheço. Eu sou fulano de tal, tenho CPF, tenho endereço, né? Mas não é esse conhecimento que nós estamos tratando aqui. É o conhecimento mais profundo, né? Então, essa profundidade vai ser explorada um pouquinho com a gente aqui. E nós sabemos que a doutrina dos espíritos, ela é baseada num tripé de religiosidade ou espiritualidade, ciência e história, tá? E nós vamos tratar as três coisas aqui hoje. Eu nunca deixo passar um pouco da história e um pouco da ciência. Ela sempre acompanha a nossa evolução moral, né? Alguém sabe essa foto aí, o que é? Tá? Não precisa responder também, né? Mas esse é o templo de Delfos, na Grécia. E ali está escrito em grego exatamente conhece-te a ti mesmo. Tá? Então, esse templo é um lugar sagrado e essa frase ela foi dita por Sócrates, né, que foi um grande pensador da Grécia Antiga, da Antiguidade. E quando se entra nesse templo, lê-se conhece-te a ti mesmo. E quando a gente sai, na parte de dentro, está escrito conhecendo-te a ti mesmo, conhecerá o universo e os teus deuses. Olha que profundo, né? Então, uma frase bobinha, né? Conhece a ti mesmo, nós vamos ver como é que ela é profunda. E ela foi repetida depois por Jesus, foi repetida pelos profetas, foi repetida até hoje de uma outra forma, né? Vem sendo repetida a essência da frase, do conhecimento profundo que nós devemos ter de nós mesmos, né? Então vamos lá, vamos começar a nossa jornada aqui, né? Bom, a nossa vida, ela é cercada de problemas, né? Aonde a gente está, tem algum problema para ser resolvido, né? Ela não é perfeita, ela não é um mar de calmarias, né? Então, sempre nós estamos envolvidos com alguma coisa a ser resolvida, né? E há uma tendência de nós humanos a nunca nos colocarmos como o centro do problema. Nós temos uma tendência sempre de achar um culpado, né? Então, como a figura mostra, a gente já tende a apontar alguém, né? Então, tudo que acontece, que a gente acha que é de ruim para nós, nós vamos buscar algo para culpar, ou alguém, né? Então, os problemas de casa começam, né? Começam já em casa. O marido já fala que a mulher não está dando atenção para ele, a mulher reclama que o marido já não é mais tão romântico, aí os pais reclamam dos filhos que são ingratos e não obedecem, e os filhos reclamam dos pais que são quadrados, né, e são antiquados, e assim vai. Não sei se na casa de vocês é assim, na minha é assim, né? A gente sempre está querendo achar um culpado. Tá? No trabalho não é diferente, né? O empregado sempre acha que o patrão está explorando ele. E o patrão sempre acha que o empregado está fazendo corpo mole, né? Principalmente quando os resultados não são bons, né? Numa empresa, você tem lá os resultados que estão planejados e quando não acontece, tem que achar um culpado. Em casa, a mesma coisa. Tem até o ditado antigo, né? Casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Lembra desse ditado? Porque a gente fica achando os culpados. E até no esporte. Aliás, quem assistiu o jogo aí do último Corinthians e Palmeiras viu isso aí, né? Tudo que tinha lá era discussão, acusação, tapa na cara, menos futebol, né? Quando o time vai mal, a culpa é do goleiro, a culpa é do atacante que não fez gol,
do zagueiro que falhou, e se ninguém falhou, a culpa é do técnico. Tá? E o que a gente quer dizer com isso aqui? Que nós precisamos entender que esse problema que a gente enxerga, muitas vezes somos nós. São as nossas atitudes, ou a falta da nossa atitude, é que causa o problema. E às vezes o problema está só conosco. E a gente está dividindo com os demais que convivem com a gente. Tá? Então é preciso, né? Estão relacionados com as nossas atitudes ou com a falta, como eu falei agora. Então, se a gente não muda a nossa atitude, não muda nossos argumentos, não mudamos o jeito de pensar, e temos um problema, o problema continua. Né? Se nós não fizermos nada diferente, o resultado será igual. Isso não tem como fugir. Tá? Então, quando a gente fala em conhecer a nós mesmos, nós estamos falando de mudança de atitude. Porque se a gente fizer uma reflexão profunda de quem somos nós, tá? De quais são as nossas falhas, então olhar para o espelho e falar, o que eu falhei hoje? O que eu deixei de fazer ontem? O que eu poderia ter feito que eu não fiz? Tá? E a gente vai ver lá para frente que muitas vezes, o apóstolo Paulo, a gente vai ver depois, ele falava que inconscientemente nós escondemos verdades em nós mesmos. Tem coisas que a gente não gosta em nós e que nós queremos nos enganar, que nós não temos. Né? Então é até meio difícil, né, de a gente imaginar. Mas a introspecção tem que ser profunda, se a gente quer realmente alterar o nosso plano de vida. E não é plano dessa existência, estou falando do plano de vida. É alcançar um degrauzinho a mais e subindo, que é a nossa missão. Tá? Ficou bem. Então, lá no Livro dos Espíritos, né, na questão 919, Kardec pergunta para a espiritualidade maior, né? Qual é o meio mais eficaz para nos melhorarmos nessa vida e resistirmos às solicitações do mal? Olha a pergunta. Tá? Entendo que essa pergunta às vezes é num português mais antigo, porque isso aqui foi escrito em 1800 e alguma coisa. Tá? Então já faz um bocadinho de ano. Né? Depois houve a tradução do francês para o português, então às vezes é um português mais rebuscado. Mas o que ele está perguntando? O que eu tenho que fazer para resistir ao mal? Ou seja, para ser bom? Né? E o que os espíritos respondem? Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Você entendeu a profundidade disso aí? Ou seja, tudo que nós precisamos fazer para fugir do mal, fugir do vício, das vicissitudes, é conhecer a nós mesmos. Parece fácil, mas é uma missão muito difícil. É uma missão muito difícil conhecer-te a ti mesmo, né? Mas é possível, tá? É possível. Então Sócrates, aquele cara que escreveu lá no Templo de Delfos, né, há 466 anos antes de Cristo, antes da vinda de Jesus, né? O mal é o resultado da ignorância da harmonia universal. Ele escreveu isso aí também. Então, além de ele dar a resposta que os espíritos nos deram a Kardec, há 460 anos antes de Cristo, ele já tinha esse conhecimento. Por que será que ele tinha conhecimento? Aí nós vamos voltar então na reencarnação. Provavelmente, ele era um espírito que veio em missão a ajudar-nos a nossa evolução. E traz esse tipo de conhecimento, tá? Como outros que passaram por aí. Né? O último aqui conviveu com a gente, Chico Xavier. Você entendeu?
tá? Contemporâneo nosso. Tá? Lógico, não estou comparando Sócrates com Chico Xavier. Dois momentos e duas necessidades diferentes. Mas são espíritos iluminados que, de vez em quando, voltam, reencarnam, para nos ajudar. Então, Sócrates, com certeza, foi um deles. Então, ele já tinha essa visão, que depois Jesus reitera, tá? E Kardec, então, desmistificando aí toda a doutrina no Livro dos Espíritos, faz a pergunta e tem essa resposta, né? Então está aqui, nosso amigo Sócrates, barbudão, né? Então a estátua dele na frente do templo de Delfos, lá na Grécia. Muito bem. E aí, Paulo também nos disse, né? Todo mundo conhece a história do apóstolo Paulo. Paulo era Saulo, né? Ele era um juiz rígido, né, das leis mosaicas, e depois ele teve a conversão para o Cristo, né? Eu não vou contar o livro todo aqui, mas vale a pena ver o livro. E depois ele foi um dos maiores divulgadores do cristianismo na época. E ele fala o seguinte: nós somos juízes de nós mesmos e, por vezes, até inconscientemente, podemos acobertar nossas falhas em nós mesmos. E nós fazemos isso. Eu conheço muita gente que acredita na própria mentira. Cria uma fantasia, cria algo que ele não é e acredita naquilo. Mas ele está se enganando, né? Mas acontece. E às vezes, coisinhas bobas, nós fazemos isso conosco mesmo. Nós relutamos em entender as nossas falhas, aceitar as nossas falhas e mudar nossas atitudes para melhorar. Tá? Então está aqui o nosso amigo Paulo, tá? Escrevendo então as suas epístolas, né? Isso aqui é epístolas que ele está em Coríntios, tá? Capítulo 11, versículo 13. Quem gosta de ler as Escrituras, né? E Jesus? Eu comentei que Jesus também traria aquela frase, né? Dita lá por Sócrates, ele estaria também na passagem dele aqui pelo nosso planetinha, né? O que ele nos disse? Pedis, né? Ou pedi e obtereis. Isso está em Mateus. Mas o que tem a ver pedir e obtereis com conhece-te a ti mesmo? Porque Jesus nos dá a entender que nós não sabemos o poder que nós temos. Nós somos filhos do Criador. Nós somos parte de um todo, de um uno, né? Somos fruto da criação. Então, nós pedimos realmente, mas o pedir aqui não é pedir para ganhar na loteria, para comprar um carro novo, não é pedir coisas materiais. As coisas materiais são da matéria, são do mundo. O pedir aqui é realmente se dedicar, né? Pedir do fundo da alma, solicitar e mudar as atitudes para que as coisas aconteçam. Então, se pedir dessa forma, obtereis. Tá? E Jesus deixou claro, os próprios milagres, ditos milagres que ele fazia, são explicáveis, tá? São explicáveis. Nós estamos lendo, inclusive, a Gênese aqui nas quintas-feiras, e a gente tem toda uma explicação de coerência naquilo que era feito. Jesus dominava os 4 elementos, dominava os elementos terrestres, a matéria. Por isso que ele tinha esse poder, entre aspas, que nós também temos. Só que nós somos infantis ainda, nós estamos gatinhando em matéria de espiritualidade, de conhecimento universal. Nós estamos engatinhando, mas nós vamos chegar lá. E quem disse isso? O próprio Jesus. Quando ele fala, vós sois deuses, tudo o que eu faço, podereis fazê-lo e muito mais. E que brilhe a vossa luz.
Isso está em João. Então Jesus resgata o conhece a ti mesmo e dá mais um passo ainda para nós. Vós sois deuses. Quem são vós? Nós. Nós. Tá? Tudo que ele faz, nós poderemos fazer. E muito mais. Ou seja, quando nós estivermos ao nível de Jesus, nós vamos poder fazer tudo. Tudo o que ele fez. Tá? Sem precisar de nada. Jesus tinha algum bem material? Que eu saiba, só tinha um manto, uma túnica, né, e uma sandália velha. Jesus não tinha uma cama, não tinha um travesseiro, não tinha nada. Veio sem nada e voltou sem nada. É diferente da gente? É? Nós vamos levar alguma coisa daqui? A não ser nosso conhecimento, tá, e a nossa emancipação espiritual? Então, perceba como as coisas vão se encaixando. 600 anos, 400 anos antes de Cristo, vem um cara e começa a pincelar essas coisas. Aí vem Jesus, reitera tudo o que ele falou. Tá? E outros profetas, tá? Se a gente for ler as Escrituras, tem um monte de passagens que remetem ao conhecimento interno superior, né? Profundo. Tá? Então, não vamos esquecer que nós somos deuses. Bom, eu falei para vocês, então, que a gente sempre vai mesclar, tá, a espiritualidade, a religiosidade, a ciência e a história. Então, um pouco da história vocês já conheceram. Estamos vendo a espiritualidade, né, a religiosidade e a ciência, onde que entra nisso? Tá? Muito bem. Nessa figura, nós estamos vendo, tá, claro que é uma figura fictícia, né? Fantasiosa. Mas, se nós conseguíssemos enxergar a cada um de nós, era mais ou menos isso que a gente ia ver. Por quê? Porque nós somos energia. Se a gente for diminuindo nossas células, moléculas, nossos átomos, nós vamos chegar num ponto que é uma energia. Tá? E cada vez que nós pensamos, qualquer pensamento, pensou, emitiu onda, emitiu energia. Tá? Lógico, aqui está em forma de luz. Embora a nossa sinapse, que são aquelas células do nosso cérebro, né, onde elas se encontram ali, sai uma faísca. Existe luz realmente. Quando nós pensamos, usamos o cérebro, emitimos luz. Lógico que não dá para ver a olho nu, mas isso está comprovado. Esse calor que nós temos, temperatura em torno de 36 ponto alguma coisa, não é à toa. É energia que para manter essa temperatura, para manter o movimento dos músculos. Quando eu falo, eu tenho que pensar antes. Então, pensei e emiti energia. E emito energia só em forma de luz? Não. Aqui está cheio de energia, de todos os modelos. A mais comum, mais visível é energia elétrica. A lâmpada, o projetor, energia elétrica. Essa é fácil, todo mundo vê. Tá? Mas se eu ligar um rádio aqui, ele vai funcionar? Funciona. Então eu tenho ondas de rádio. Se eu ligar uma TV, eu vou ter ondas de TV. E assim por diante. Então, milhares, centenas de milhares de ondas estão passando por aqui agora, em qualquer lugar que nós andarmos. E cada um de nós aqui pensando, e nós que eu digo, não são só os encarnados. Os desencarnados também estão emitindo ondas. Né? Estão pensando, estão emitindo ondas. Energia. Tá? Então, se toda ação gera uma reação, isso é uma lei da física, né? É uma lei de Newton. Né? Todo pensamento, que é uma ação, gera uma reação, que é energia. Então, pensou, emitiu energia. E essa energia é em que formato?
formato de ondas, também chamada de vibração. Então, sempre que a gente vai pedir uma concentração, seja numa reunião mediúnica, seja para um passe, o que nós fazemos? Vamos vibrar, ou seja, vamos emitir ondas, né, cerebrais. Tá? E toda a vibração interage com vibrações semelhantes. Olha que interessante. Então, se eu conheço a mim mesmo, né, ou vocês conhecem a ti mesmo, e passa a emitir ondas positivas, ondas benéficas, ondas edificantes, o que é que nós vamos receber? Ondas benéficas e edificantes. Mas se eu emito ondas negativas, ondas de ódio, de rancor, de inveja, o que é que volta para mim? Aonde que elas vão se encontrar? Com as mesmas ondas maléficas, de inveja, de orgulho, de rancor. Entende por que é que nós temos que nos conhecer? Na verdade, conhecer é mudar a nossa atitude, mudar a nossa frequência de ondas. Nós temos que começar a praticar o bem. Primeiro por nós, dentro de nós, emitindo ondas benéficas. Aí sim, é o pedis e obtereis. Tá? Se eu estou dando uma onda positiva, eu vou receber uma onda positiva. O contrário também é verdadeiro. Porque essas ondas, elas vão se encontrar com ondas similares, semelhantes. Ok? E isso eu vou provar que não sou eu que estou dizendo, nem Kardec. É a ciência já comprovando. Muito bem. Então, falando de ciência, nós vamos agora entrar um pouquinho da ciência. Né? Vocês vão ver que interessante. Como a ciência tem avançado e está chegando perto de entender que tem uma força superior, que tem uma inteligência suprema, criadora de tudo. Porque ela vai até um ponto e depois ela esbarra em alguma coisa que ela não consegue ainda definir. Mas aí ela avança mais um pouquinho. Então, nós estamos bem avançados. Tá? A ciência também vem avançando, tá? E está chegando perto de comprovar tudo aquilo que a gente vem falando, que os profetas lá de trás vêm falando, que esses espíritos de luz vêm nos falando, que Jesus deixou muito claro no seu evangelho, nas suas atitudes. Mas vamos lá. Tá? Então, o universo não está feito de coisas, mas está feito de relações. Sabe quem disse isso? Albert Einstein. Todo mundo já ouviu falar de Albert Einstein, né? É uma das maiores mentes modernas, né? Ele era um alemão, depois naturalizou-se americano. É um físico, mas assim, fora da casinha. Ele estava muito à frente do seu tempo. E ele ficou famoso, conhecidíssimo mundialmente, com a teoria da relatividade. Mas ele também não tinha todas as informações, né? Mas ele disse isso aqui. Quando perguntaram se ele acreditava em Deus, ele falou, sim, eu acredito. Não naquele Deus que está na imagem, sendo adorado, mas no Deus que tudo criou, no Deus da natureza, no Deus que eu enxergo nas árvores, nos animais, na lua, né, ao ver o céu. Então, a consciência dele era muito mais abrangente, né, do que era Deus, do que era Criador. E ele disse essa frase: o universo não está feito de coisas. Ou seja, o universo não é matéria pura e aí, acabou, né? É mais de relações. Então, tudo está relacionado. Tá? Vocês já viram, tem um livro que tem uma frase interessante, né? Ele fala,
uma borboleta voando na China causa um furacão do outro lado do mundo. E pouca gente entende essa frase. Mas como é que uma borboleta batendo asa vai causar um furacão, um maremoto, né? O que ele quer dizer com essa frase é que tudo está relacionado. Não existe nada no universo que não tenha ligação e um propósito de estar ali. Tá? Porque fala, mas tudo é matéria passageira. A matéria também é criação divina. Tá? Deus criou todos os elementos que formam a matéria. Madeira, carne, osso, vidro, tudo isso aí. A matéria faz parte da criação divina. Tá? E ela é essencial para que nós possamos estar nesse planeta com essa vestimenta que nos é emprestada para aprender, para evoluir, para fazer a nossa reforma, para conhecermos a nós mesmos. Conhece a ti mesmo. Né? Bom, vamos lá. Vamos ver o que nosso amigo Einstein aprontou. Esse era o Einstein. Tá? Esse era o Einstein, velhinho simpático. E o Einstein, ele trabalhou, ele sim, explodiu para o mundo de 1930 a 1960. Nesses 30 anos, foi uma fase assim, genial dele, né? Foi um negócio incrível. E ele falava o seguinte, ele fez equações maravilhosas, teoria da relatividade. Então ele consegue comprovar que um corpo viajando à velocidade da luz, o tempo não passa. Então se a gente for daqui para Marte, na velocidade da luz, aqui passaram-se 10 anos, mas lá nós chegaremos com a mesma idade que saímos daqui. Ele consegue comprovar isso cientificamente. E para ele, nada era mais rápido do que a velocidade da luz. Vocês sabem qual é a velocidade da luz? Alguém se lembra lá do colegial? 360 metros por segundo. Ou 36 mil metros. 36 mil metros por hora. Uma coisa assim. Então é muito rápido. É muito rápido. Se quisermos fazer um teste, é imediato. Eu aciono aqui, acendo e apago. Mas existiu um tempo. Nós não conseguimos, a nossa mente não está preparada para medir esse tempo. Mas é algo de 360 metros por segundo a velocidade da luz. Então, Einstein baseava nisso. Não há nada mais rápido que a luz. Mas ele estava enganado. Ele estava enganado. Aí, nas suas pesquisas, descobertas, ele descobriu uma partícula muito pequenininha. Para vocês terem ideia do tamanho dessa partícula, se nós pegássemos a ponta de uma agulha, aquelas agulhinhas de tomar insulina, aquela bem pequenininha, caberiam mais ou menos aí quase 1 bilhão dessas partículas na ponta da agulha. Mas imagine o tamanho dessas partículas. E essas partículas, elas têm uma característica muito interessante. Se a gente interferir nela aqui, e tem uma outra, por exemplo, a milhares de quilômetros, ela vai ter o mesmo comportamento dessa aqui. Elas estão relacionadas. E aí Einstein ficou maluco. Ele já era um cientista louco, ele ficou maluco. E ele não sabia o que fazia com isso. Então, como é que ele chamou? Partículas fantasmas ou fantasmagórica. Ele não sabia explicar como é que alguma coisa que está a centenas de quilômetros pode ter a mesma reação quando eu interfiro nessa partícula, a outra tem o mesmo comportamento. Ele não conseguia explicar. Então, ele batizou de partícula fantasma. E ele, coitado, ele desencarnou sem conseguir saber exatamente o que era essa partícula. Porém, a vida continua, né? A partir dos anos 60, surgiu um outro cara.
que continuou as pesquisas, né? E ele não fez fama nenhuma. Você já viu falar de John Bell? Né? John Bell é aquele barbudinho ali, tá? Cara simples, tal, mas é tão inteligente, é tão genial quanto Albert Einstein. E ele continuou essa pesquisa. E ele é fundador da chamada física quântica, que é uma física mais voltada realmente para o lado sem explicação, né? Então ele busca explicação naquela física que, olha, não tem jeito, é assim porque é assim. E eles não aceitam isso, eles vão querer saber. E ele então estudou essa partícula fantasma e deu o nome nela de neutrinos. Tá? Então aqui está um átomo, né? Todo mundo consegue ver ali o átomo, né? Então o núcleo é o amarelo, tá? O que tem no núcleo? Tá? Alguém se lembra? Tem prótons e nêutrons, são partículas que formam o núcleo de um átomo. E o que é aqueles que estão rodando ali, tá vendo? São os elétrons. Tá? Mas no espaço entre o núcleo e os elétrons é um espaço muito grande. Esse cara falou, não é possível que esteja ali um vácuo. Ele falou, não, tem que ter alguma coisa no meio, né? Todos nós somos feitos disso. Todos nós somos feitos de átomos. Aliás, tudo que nós conseguimos enxergar são feitos de átomos. Tudo. Né? Se você for na Lua, no Plutão, os átomos é que formam as células, o planeta, tudo é feito de átomos. Aí, esse cara descobriu que nesse intervalo tinham essas pequenas partículas flutuando por ali. E ele chamou de neutrinos. E sabe o que faz o neutrino? Eles conversam entre si. Então, se você traz uma para cá, todas as outras vão junto. Se você amassa, todas são amassadas. Então, esse cara ficou encantado. Encantado. Tem mais um detalhe. Os neutrinos atravessam qualquer matéria. Eles atravessam paredes, rochas, atravessam o planeta inteiro e estão por todo o universo. Eu pergunto para você, será que a gente não poderia chamar os neutrinos de fluido cósmico universal, como a doutrina chama? Eles ainda não chegaram nisso aí. Eu também não estou afirmando. Mas tudo leva a crer que eles estão descobrindo o fluido cósmico universal, que deu vida, deu forma a tudo que nós entendemos, tudo que nós conhecemos. Tá? Então, a ciência chegando perto, tá, da grandiosidade divina. Tá? E não foge das nossas teorias. Né? Os espíritos sempre falaram que tudo provém do fluido cósmico universal. E agora tem um cara aqui que descobriu. Tá? E descobriu aqui, nos anos 90, não faz muito tempo. Tá? E essa teoria dele foi publicada, sabe quando? Em 2022. Alguns anos atrás. E já é matéria científica comprovada. Não é que pode acontecer, já aconteceu. Já aconteceu. Tá? Mas vamos lá. Hoje a aula não é de física, mas a física faz parte da doutrina dos espíritos, tá? Bom, aí alguém poderia perguntar, mas, pô, esse cara falou de Sócrates, falou de Jesus, falou de Paulo, falou de Einstein, falou de John Bell. Qual é a relação, né? Qual a relação das máximas de Sócrates, de Jesus, de Einstein, de John Bell? Que o universo, né, são várias relações. Primeira, o universo conspira a nosso favor. Como assim? Aí a gente volta no pedis e obtereis. Tá. Se o universo ele manda de volta aquilo que eu vibrei, se eu souber vibrar, o universo vai me dar tudo de volta. Concordo? É uma coisa lógica.
Então, o universo, ele quer o nosso bem. Agora, se você manda o mal, ele te devolve o mal. Tá? E o que é o mal? Nós já vimos lá no comecinho da palestra. O mal é a ignorância, é a falta de conhecimento do bem. O mal por si não existe. Não existe, né? Por mais cruel que seja um assassino, um estuprador, que a gente vai ter aquele nojo, aquela repulsa por esse indivíduo, ele é nosso irmão. E ele tem uma ignorância muito grande para cometer o que cometeu. Porque se ele tivesse conhecimento, ele não faria o que fez. Não é verdade? Então, se ele soubesse o que o espera, as maravilhas que ele poderia proporcionar a ele mesmo, ele jamais incorreria no caminho do mal. Então, o universo conspira a nosso favor. Mandemos vibrações edificantes e vamos recebê-la em dobro. Tá? Outra coisa, qual outra relação? Que a nossa vibração é enviada ao universo que responde na mesma sintonia. Acabamos de falar, né? Estamos só reiterando. Tá? Que tudo está interligado e que tudo é parte do todo. Entenderam? Tudo que a gente consegue enxergar, tocar, é parte de um todo. Porque é feito da mesma matéria, da mesma fonte. Tá? Bom, e aí tem as conclusões, tá? Ficou meio pequenininho lá. Então, conhece a ti mesmo é um chamado à introspecção e à reflexão crítica, conectando o indivíduo à sabedoria, à ética e à compreensão do universo. Então, não é apenas conhecer a carcaça por fora, né? É realmente saber qual é o nosso papel no universo. O que o universo espera da gente? O que é que eu posso melhorar em termos de sabedoria, de evolução, de ética, para melhorar o universo? Veja, não estou falando melhorar a cidade de Iracemápolis, nem o país Brasil. Nós estamos falando do universo. Nós estamos falando da casa do Pai. Né? Então, é isso aí que é o conhece a ti mesmo. São as atitudes que nós temos que começar a praticar, os pensamentos que nós vamos adotar, para que o universo possa conspirar a favor da gente, para que ele possa nos devolver na mesma moeda. A ética de Sócrates e as máximas de Jesus nos ensinam que ninguém faz o mal voluntariamente, mas apenas por ignorância. Tá? Então, mais uma vez, tá? É claro, quem faz o mal a outro vai pagar na justiça dos homens e vai pagar na justiça dele mesmo. Jesus, o Criador, não vai julgar. Não tem um tribunal do júri esperando para julgar, mas a sua consciência vai julgar. Tá? Com certeza. Ao nos conhecermos profundamente, passamos a agir conforme nossa luz interior. Então, nós podemos perceber a diferença em quem tem mais luz e quem tem menos luz. Né? Quem tem mais luz são as pessoas chamadas boas, são as pessoas éticas, aquela pessoa que nós temos prazer de estar junto. Tá? Quem não gostaria de dar um abraço em Chico Xavier? Muitos conseguiram, né? Muitos tentaram e não conseguiram. Mas por quê? Chico não era um galã, pelo contrário, era feinho. Né? Chico não tinha fama, posses, não, pelo contrário. Era a simplicidade em forma de ser humano. Mas o que ele tinha de tão atrativo assim? A luz de Chico, a luz interna. Né? Então, é um exemplo a ser seguido. Jesus é a mesma coisa. Jesus atraía multidões, né, que o seguiam. Poxa, era um bando de gente
ignorante, pobre, escravos, sob o jugo de reis perversos. O que aquele cara chegou sem eira nem beira, sem casa para morar, sem nada? Por que as pessoas o seguiam e o ouviam? Porque Jesus tinha uma luz, né? E que luz! As teorias de Einstein e John Bell nos traz as comprovações científicas sobre um universo já conhecido pelos sábios e profetas da antiguidade. Então, o que está acontecendo? Os profetas, os antigos historiadores, pensadores gregos, eles já trouxeram essas ideias. Mas, lógico, na época, eles não tinham como provar isso cientificamente. Não tinha microscópio, não tinha... Enfim, não tinha nada, né, para se fazer. Mas eles tinham esse conhecimento. Com certeza, por encarnações passadas, ou vieram com missão, né, trazendo essas informações. E hoje, a gente já consegue comprovar, como John Bell conseguiu, como Einstein conseguiu muitas vezes, a ciência, então, comprovando teorias espirituais, né, conselhos de profetas e pensadores, hoje já podem ser provados, né? E, finalmente, ratifica que a responsabilidade do aperfeiçoamento moral é exclusiva de cada indivíduo consciente e livre. Ou seja, cada um tem que fazer a sua lição. Ninguém vai poder cumprir, tá, o crescimento do outro. Ajudar, sim, mas cada um tem que fazer a sua lição de casa, né? Descobrir realmente o seu eu interno, conhecer a si mesmo. Isso que é conhecer a si mesmo. Ou seja, evoluir com a sua própria luz, não com a luz do outro. Tá? Então, os amigos, os parentes, a família, elas são esteios, ajudam, servem inclusive como lições para nós, como provas, né? Porque se você pedir paciência, meu Deus, me dá paciência, a natureza, o universo vai botar um chato do seu lado, para você desabrochar a paciência. É assim que o universo trabalha, né? Ninguém vai deixar você numa boa. Você pediu, você recebeu. Você quer paciência? Então você vai testar a sua paciência. Põe um chato do lado. Põe uma mulher cri-cri, põe um marido né, do chifre furado, como dizia antigamente, né, Val? E assim, põe filhos complicados. É tudo nós que pedimos. De alguma maneira nós pedimos isso. Tá? Então, lógico, daria para a gente continuar isso aqui, né, com muito mais resenha, como diz os portistas aí, né? Mas isso aqui é um resumo de tudo que nós falamos. O assunto é complexo, nós procuramos fazê-lo superficialmente, né, para que todo mundo possa pensar, mas o importante é refletir, né, refletir em tudo isso, tá? E não condenar a ciência, nem a história, muito menos a doutrina, porque elas andam juntas, elas caminham juntas. E isso aqui tudo é informação para o nosso conhecimento, para a nossa evolução. E dessa forma, então, eu desejo uma boa noite e obrigado pela paciência e pela audiência. Tá? E nós vamos passar agora aos passes.